Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Fernanda Sena, novamente. Hoje a gente veio falar com um especialista em espectrometria de massas, o professor Matias Churan, do Instituto Federal de Santa Catarina. O professor Matias, ele é oceanólogo, doutor em ciência dos alimentos, professor e pesquisador pelo Instituto Federal de Santa Catarina, no curso de mestrado profissional em clima e ambiente, e especialista em ficotoxinas e espectrometria de massas. Professor, muito obrigada pelo seu tempo. A gente sabe aí da importância do seu trabalho, trabalhando com equipamentos da Sykes já há bastante tempo. Conta um pouquinho para a gente, então, como o oceanólogo entrou nesse mundo aí de espectrometria de massas. Oi, Fernanda, tudo bem? Prazer estar aqui com você, aqui com o pessoal que acompanha o canal da Sykes, né? Você já falou, né? Eu sou oceanólogo, me formei em Rio Grande e fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, na ciência dos alimentos. E sempre investigando, sempre pesquisando e nesse campo da qualidade do pescado, né? Principalmente de moluscos. E foi o meu tema de doutorado, a análise de toxinas que acumulam em moluscos bivalves. E na época do doutorado, eu fazia a cromatografia tradicional em detectores tradicionais, né? Fluorescência, UV visível, enfim. E a espectrometria de massas entrou ali, naquele período, na minha vida profissional e acadêmica. Né, quando eu tive que dar um salto de qualidade nas análises para analisar esse tipo de metabólito, passando da cromatografia tradicional para a espectrometria de massas. Ganho em sensibilidade, né, professor? Bastante. Legal. E aí, né, você vem falando, então, que você trabalha com toxinas marinhas há bastante tempo já, né? Tem bastante experiência, vem trabalhando com projetos aí no Brasil inteiro. Qual que é a importância desse tema para a alimentação da população brasileira e também global, né? E também aí pensando um pouco da importância que o Brasil tem dentro do mercado de fornecimento de pescados, né? Eu estou realmente há alguns anos trabalhando aí nesse viés do pescado, né, no Brasil, principalmente com moluscos. Mas olha só, a produção mundial de pescado gira em torno de 220 milhões de toneladas por ano, né? E metade disso é da captura e metade é na aquicultura, de diferentes organismos, inclusive algas, né? Algas marinhas comestíveis. Tá. O Brasil, ele não representa muito nesse universo mundial, né? O campeão é a China, em absoluto. A gente tem outros produtores mundiais aí de captura e de aquicultura. E eu atuo muito mais, ou nesses últimos anos tenho atuado na área de aquicultura de moluscos, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem uma boa produção de molusco, é o maior produtor de molusco de cultivo no Brasil, e por isso que a gente tem, por estar aqui, né, e ter esse contato com esse setor produtivo, é mais fácil a gente desenvolver as pesquisas com ficotoxinas que acumulam nesses organismos filtradores. A importância é que, veja, a gente está fornecendo um produto para alimentação humana, né? Uhum. E esses animais que a gente cultiva ou que a gente extrai do ambiente, eles estão suscetíveis aos contaminantes que existem na água. Certo. No caso das toxinas, essa contaminação vem a partir das microalgas que produzem toxinas e acumulam nesses animais filtradores. Então, a gente está trabalhando no sentido de garantir, né, de uma certa forma, a qualidade do produto que está sendo distribuído no mercado. Eu acredito também, né, que conforme a gente tenha mais desafios climáticos, ambientais, né, e essas microalgas se expandindo de uma maneira que a gente não conhece ainda muito bem, você, né, no seu estudo, acaba tendo desafios também de coisas inéditas, né, que acabam acontecendo nesse ambiente, produção que não é esperada em ambientes distintos, né, não só no Brasil, mas você deve reportar bastante isso ao redor do mundo, né, verificar bastante episódios como esse, né?
Claro, e nesse ponto nós estamos bem atrasados, né, em certo ponto, porque o controle sanitário de animais de cultivo, né, tanto marinho como de água doce, em outros países já tem avançado bastante. E a gente ainda está correndo atrás aí de um tempo perdido, né? Certo. Hoje a gente faz no Brasil uma parte do que se faz fora, né? Uhum. Então a gente precisa avançar mais nos estudos, avançar mais na, no controle de qualidade de contaminantes no pescado, né? Tanto marinho como de água doce. E à Certo. medida que a gente promove a aquicultura continental e marinha no Brasil, a gente também tem que estar preocupado em fiscalizar e controlar a qualidade desse produto que está indo para o mercado, né? Legal. É, que é parte do seu trabalho também, né? Vem trabalhando bastante, né, com esses órgãos fiscalizadores, né, em parceria, né, que a gente vem conversando bastante. Professor, e aí, pensando a respeito dessas toxinas, qual que é a importância de se testar esse pescado que é consumido, né, em questão de saúde pública mesmo? Que tipo de sintoma a população pode apresentar? Qual que é essa importância? E mais uma pergunta também, você falou sobre as questões de águas marinhas e de água doce, né? Qual que é a diferença? Existe alguma diferença entre essas toxinas, né? Então, Fernanda, olha, existe nesse universo dessas microalgas, né? A gente já tem uma diversidade magnífica, assim, são centenas, milhares de espécies. Algumas delas, elas conseguem fazer florações, né, que são aquele aumento em biomassa, em número, né, que popularmente se chama maré vermelha, mas a gente prefere falar floração de alga nociva. E dentro desse grupo nocivo, tem algumas espécies que podem produzir toxinas. Tá? E aí, as toxinas são bem diferentes umas das outras, né? A gente tem moléculas muito pequenas, como o ácido domóico, que promove, ou é responsável pela síndrome amnésica, né? Uhum. Causa uma lesão no cérebro lá e o consumidor perde a memória temporária. Até moléculas grandes, de 2.600, 3.000 Daltons, né? Que Uhum. são a cigatera, a maitotoxina, que são toxinas relacionadas a problemas gastrointestinais, a gente tem toxinas que causam efeito neurológico, a gente tem toxinas muito potentes, as chamadas paralisantes, que causam o óbito do consumidor por parada cardiorrespiratória. Nossa. Então, são moléculas muito distintas, que têm Uhum. efeitos adversos, né? E existem tanto no ambiente marinho como no ambiente de água doce, né? E pode ser produzido por diferentes espécies de alga. Então é um universo paralelo, né? Certo. Quando a gente cai, quando a gente cai nesse mundo das microalgas, das ficotoxinas, aí é um negócio assim apaixonante, né? Eu sou suspeita, porque conhecendo mais o seu trabalho, assim, realmente dá vontade de estudar, porque é muito interessante, efetivamente, né? Ainda mais conhecendo e avaliando essa questão de saúde pública que está por trás, né? Em avaliar essas toxinas, a produção e controle delas, em como elas acabam se manifestando aí na saúde pública. Bom, professor Matias, eu agradeço você, então, aqui pelo momento. A gente continua aí num próximo vídeo, né, conversando um pouco mais. E para você, pessoal, que tá escutando, que tem alguma dúvida ou está no meio de uma situação em que precisa de mais informações a respeito de toxinas, indico aí o contato do professor Matias, que está aqui comigo hoje, grande especialista da área, vai poder te ajudar. E se você estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre algum espectrômetro de massas que o professor Matias utiliza, trabalha com os equipamentos da Sykes. Mas se você tiver algum interesse, eu fico à disposição também para a gente conversar. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, professor. Até o próximo vídeo. Tchau, até mais.